pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Mariana Oliveira Feliciano, sou médico oncologista, me formei lá em Montes Claros, pela FUNORTE. Posteriormente, fiz a minha residência de clínica médica lá em Catanduva e, sequencialmente, minha residência em oncologia clínica pela USP Ribeirão Preto. Durante meu último ano da residência, fiz uma pós em cuidados paliativos, que é uma área que eu sempre tive um grande apreço, um grande carinho. Cheguei a fazer, durante a minha graduação, um trabalho voluntariado num hospital da minha cidade, lá em Montes Claros. E foi aí que eu me interessei pela área, que realmente ganhou meu coração. Foi um momento em que eu me encontrei na medicina e aí que eu decidi o que eu queria fazer, no caso, a oncologia associada aos cuidados paliativos. Claro, nem todo paciente a gente vai fazer as abordagens, mas sempre que eu encontro pacientes metastáticos, que já começam essa fase, né, de progressão da doença, eu já tento, na minha conduta, estar abordando as duas coisas para proporcionar um melhor atendimento, um melhor acolhimento, e vendo o paciente sempre como completo, né, e não apenas a doença oncológica em si. Então, eu fui convidada para fazer essa aula para vocês. Agradeço muito a oportunidade, fico muito honrada. E, se Deus quiser, vai ser uma aula muito boa. Espero contribuir com a aula para vocês. Atualmente, eu moro e trabalho aqui em Araguaína, estado de Tocantins. Trabalho tanto em serviço privado, quanto pelo SUS, atendendo tanto pacientes na oncologia, quanto em ambulatório de cuidados paliativos. Atuo também na enfermaria privada e SUS. Então, a gente acaba tendo acesso a todos os tipos de pacientes, a gente acaba tendo acesso a todos os estágios da doença e conseguindo fazer um trabalho que vem me deixando muito feliz, tá bom? Então, tá bom. Vou começar aqui a apresentação e, se por acaso não estiver passando, vocês me avisam. Bom, então, deixa eu só colocar aqui. É isso, agora sim. Bom, então, fui convidada para falar sobre cuidados paliativos, que é uma área muito nova na medicina, de certa forma, que vem sendo reconhecida, né? E que vem trazendo, mostrando para a gente o quanto que é importante a gente pensar no paciente, não apenas no aspecto curativo da doença, porque a gente é formado para apenas curar. E a gente tem que lembrar que sempre há algo para se fazer, mesmo quando não existe mais cura. Sempre há conforto, sempre há outras medidas que devem ser lembradas, devem ser abordadas. Lembrar que o paciente, que o atendimento, a visão vai além do paciente, vai na família, vai em toda a parte assistencial que vem acontecendo em sua vida. Então, tudo isso faz realmente uma diferença enorme no andamento de cada caso. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse. E, então, a gente tem um pouco de dificuldade em falar em limites, né? A gente tem essa dificuldade de compreender o que é dito. Alguns anos atrás, a nossa expectativa de vida era de apenas 40, 50 anos. E agora, em 2020, a gente percebe que a expectativa de vida está aproximada de 80 anos. Consequentemente, esse aumento de sobrevida tem outras coisas que pesam, né? Por exemplo, a gente percebe que esses pacientes, quanto mais idosos ficam, aumenta o seu grau de dependência, aumenta o sofrimento desde o diagnóstico da doença grave, porque quanto mais idoso a gente percebe a chance de ocorrer mais doenças. E a gente percebe que a medicina, a gente não foi criado para atuar no sofrimento, e apenas na doença, né? E a gente esquece que há vários tipos de sofrimento, além daquele sofrimento físico. Então, existem os sofrimentos físicos, tem o sofrimento emocional, tem o sofrimento familiar, o sofrimento social e o sofrimento espiritual. E aí a gente se depara com uma condição
em que a medicina tem um limite no tratamento das doenças. A medicina não está aqui para curar todo mundo, né? A medicina, ela está aí para a gente oferecer conforto ao paciente. Então, a medicina, ela tem limite no tratamento de doenças, ela não tem limite no tratamento do sofrimento. E ter isso, claro, e ter isso de forma atuante no nosso dia a dia, na nossa cabeça, na nossa prática, faz toda a diferença para a gente conseguir lidar com esses pacientes. Então, como eu falei, os paliativos é uma área muito nova, que os profissionais muitas vezes têm uma visão deturpada ainda, né? Acha que os paliativos é só para aquele paciente que está em fim de vida. E, no entanto, é uma área que atua na proteção do sofrimento e na assistência da saúde, que cuida das pessoas que têm doenças que ameaçam a vida. Então, toda doença crônica que ameaça a vida, ela requer cuidados paliativos. A gente acaba vendo os paliativos mais ainda agora nas doenças oncológicas. Mas os cuidados paliativos, eles devem estar presentes em todas as doenças neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, infecto-contagiosas. Então, a gente precisa começar a ampliar a nossa visão sobre os paliativos, não deixá-lo apenas para aquele paciente que tem câncer. E pode trabalhar, então, em conjunto, né, com o tratamento da doença, para que o paciente consiga enfrentar todos os períodos difíceis com o menor sofrimento possível. Então, ela atua não só na fase final da doença. O cuidado paliativo deve ser colocado desde o início, desde quando é feito esse diagnóstico. A gente tem dificuldade de falar sobre morte também, então, consequentemente, em abordar os cuidados paliativos, porque a gente não fala, a gente não tem esse hábito, a gente não é ensinado a falar sobre isso, a gente não fala sobre limites, a gente não encara que há limites para a vida. Falar que o paciente vai morrer, ninguém fala, todo mundo tem medo da reação da família, tem medo da reação do paciente, quando na verdade é algo que a gente tem que começar a pensar em nós mesmos, porque como que eu vou falar para o paciente sobre a morte se eu não aceito a morte como uma fase da vida, né? E aí acaba que a gente tem uma dificuldade em entender que muitas vezes esse prolongamento da vida vai ser sem qualidade. Então, será que vale a pena? Vale a pena? É certo o paciente viver mais, mas ele viver de forma inadequada, com sofrimento, com dor? Não, né? Então, todo mundo tem sua hora de partir. Aí vai entrar a eutanásia. Eu não devo nem antecipar e nem retardar, né, o momento da morte do paciente. Ele tem que morrer na hora que for, a hora que já era para morrer, a hora adequada. Então, a medicina tem limites. Vocês vão ver que eu estou falando muito de limites, porque é algo que a gente precisa pôr na cabeça. A medicina tem limite. E acaba que, como a gente está em uma era que ocorre muito desenvolvimento de tecnologias, de medicações, de recursos hospitalares, aí que a gente tem mais dificuldade em entender que os limites estão aí e a gente deve aceitá-los. A gente tem que entender também que há diferenças entre as pessoas, né? Muitas vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. O que é ruim para mim não é ruim para o outro. Então, não é o que eu penso que é sempre o certo. Eu preciso saber ouvir o paciente, saber as demandas dele, saber as demandas familiares. Claro, sempre ter uma conduta com bom senso, sempre com muita ética, mas sempre ouvindo o paciente. E, na medida do possível, levando sempre em consideração o que ele tem para nos falar. Então, esses cuidados de conforto, né, eles devem ser oferecidos no início do tratamento, mas ainda está muito no começo de tudo isso. Então, ainda tem uma pequena proporção de pacientes que a gente acaba atuando. Alguns estudos mostraram para a gente, então, que pacientes com doenças graves, ameaçadoras à vida, que receberam os cuidados paliativos, desde diagnóstico, eles morrem depois do que aqueles pacientes que receberam esses cuidados. Então, os que não receberam os cuidados paliativos, eles morrem cerca de 5 meses antes de quem recebeu. Não estou falando que a gente está prolongando a vida aqui, não, entendeu? Mas alguns cuidados, alguns ajustes foram feitos que os pacientes até viveram mais e melhor. E a gente tem que entender também que
o paciente tem que ter o tempo de vida, não o tempo de sofrimento. Importante a gente começar, então, a falar sobre morte, sobre limite, porque como eu falei, como que eu vou propor isso para o paciente se é algo que eu não aceito para mim, se é algo que eu não consigo entender e pôr no meu dia a dia. Então, a gente começar a falar sobre isso com a nossa família, nossos amigos, sobre os nossos limites, o que a gente quer que faça com o nosso corpo ou não, quais são nossas expectativas e perspectivas sobre o nosso fim. Isso vai nos ajudar e muito a conseguir compreender a dimensão dessa área tão bonita e tão nova na medicina. Então, por isso estamos aqui, né? Essa foto aqui é uma foto que eu tenho muito carinho. É uma paciente que eu atendi e foi quem realmente me colocou nessa área da oncologia e dos cuidados paliativos, Dona Guida, saudosa Dona Guida. Então, surgiu esse grupo, Mãos que Cuidam, que foi onde eu realmente comecei, foi um trabalho voluntariado que eu fiz nesse hospital em Montes Claros, em que a gente abordava pacientes com câncer, né, pacientes oncológicos, em final de vida. Eram atendimentos domiciliares, especialmente para esse tipo de público, né, de pacientes. E aí eu conheci a Dona Guida, foi uma paciente que cada voluntário tinha o papel de ficar com o paciente até o dia que ele morresse. Então, a minha paciente era a Dona Guida, eu era sua cuidadora. Era um paciente que tinha câncer de mama, já metastático para osso, fígado, pulmão. E ela tinha toda uma condição familiar peculiar, né? E foi aí que eu consegui realmente entender o sentido da medicina para mim. Ela faleceu em casa, faleceu bem, sem sintomas. Queria falecer em casa, então foi algo que a gente conseguiu mostrar para a família. A gente conseguiu não hospitalizá-la, né? Ela conseguiu morrer em leito domiciliar, com os filhos juntos, netos. E é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração, saudade. Uma pessoa que marcou muito a minha vida e toda a minha formação. Tenho um contato até hoje com os filhos dela. Já tem o quê? Já tem quase 9 anos. Então, foi um vínculo que eu criei muito forte e que realmente fez toda a diferença na minha vida. Então, um breve histórico para a gente entender um pouco sobre os cuidados paliativos. O termo hospice surgiu, então, para designar a prática dos cuidados paliativos. E lá no século V, alguns abrigos eram destinados ao conforto e cuidados com peregrinos, viajantes, até que no século XIX, na Europa, surgiram alguns abrigos com características mais de hospitais, com aulas destinadas a doentes com tuberculose, câncer. E aí, mas era feito até então um cuidado leigo, né? Com atenção espiritual, controle de dor. E aí veio o século XX, com a Cecily Saunders, lá em Londres, que foi a fundadora do St. Christopher Hospice, lá em 1987. Falar em paliativa é igual a falar sobre a Cecily Saunders. Ela foi uma pessoa sensacional, que trouxe para a gente realmente esse conceito e revolucionou a história dos cuidados paliativos. A gente vê, olha, que era 1907, então já era para estar mais implantado o paliativo, né? Mas com essa dificuldade de entendimento, ainda as pessoas, os médicos não aceitavam tanto. Mas agora, graças a Deus, eles estão melhorando. Ainda no século XX, né, a Elizabeth Clomper, lá nos Estados Unidos, ela difundiu então o movimento hospice. E em 1975 surgiu o primeiro hospice americano. E após, em 2002, foi feito um documento da OMS, realmente reconhecendo, né, os cuidados paliativos e o seu benefício na saúde, expandindo-se a esfera do câncer para outras áreas. Falando um pouco mais então sobre a Cecily Saunders, ela nasceu lá em 1918 na Inglaterra, estudava anteriormente política, filosofia, economia, mas aí com o início da Segunda Guerra Mundial ela largou seus estudos e ela foi se dedicar à enfermagem. Atuou como assistente social e na área médica e enfermeira voluntariada, nesse controle de dor e nos cuidados dos pacientes terminais. E aí ela quis então ser médica e em 1957 se formou em medicina. Em 1967 ela criou
o Christopher's Hospice, que foi o primeiro hospice mesmo para esse tipo de pacientes que a gente vê atualmente, né, no contexto atual. Então, esse hospice, ele reunia especialistas em controle de dor e outros sintomas, com os profissionais dedicados à área de cuidado humanitário, ensino e pesquisa clínica. Foi pioneiro no campo de cuidados paliativos, que agora são praticados no mundo inteiro. Posteriormente, a Cicely ela foi graciada como oficial da Ordem do Império Britânico, reconhecida como fundadora do movimento moderno de hospice, recebeu inúmeras honrarias, foi pioneira em pesquisa em relação à morfina para o controle de dor, juntamente com outras pesquisas, introduziu o termo dor total, envolvendo a questão familiar, envolvendo o paciente, envolvendo a equipe médica. Foi pioneira também em avaliar ações para atendimento domiciliar. E aí, em 1987, o Colégio Real dos Médicos reconheceu os cuidados paliativos como uma nova especialidade médica, o que foi algo sensacional e revolucionário. E por obra do destino, né, a Cicely Saunders acabou falecendo com o quadro de um câncer em 2005, com seus 87 anos no seu hospice. Então, ela tem uma história maravilhosa. A gente vai perceber no dia a dia o quanto que ela está presente realmente na nossa prática clínica. Então, aqui a gente percebe, né, a Cicely, aqui o seu hospice da época que foi criado e atualmente como ele é. Então, ela tem várias frases maravilhosas que eu adoro. Uma delas é: você é importante porque você é você. E você é importante até o fim da sua vida. Faremos todo o possível, não só para ajudá-la a morrer em paz, mas para fazer você viver até o momento de morrer. Então, o paciente tem que viver. Não é porque está morrendo que ele tem que ficar ali isolado, sozinho, acamado, sem contato familiar. Não. Ele tem que viver e sentir o gosto da vida até a hora que ele for morrer. Claro, a gente respeitando os seus limites, a gente respeitando as suas decisões, mas tendo qualidade de vida, né? Uma vida com a morte digna. Então, os cuidados paliativos é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Ele requer identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física e psicossocial. Então, aqui a gente tem essa figura em que mostra pra gente que os paliativos ele deve ser instaurado desde o diagnóstico. Então, a partir do momento que a doença se torna não curativa e paliativa, desde o diagnóstico a gente deve começar a falar sobre isso. E com o decorrer da doença, a gente vai percebendo que só vai crescendo ainda mais essa abordagem. Então, o que eu falo? Desde o diagnóstico já tem que começar a falar sobre isso. E aí, antes a gente achava que ele tivesse que ir até a morte do paciente. Hoje não, hoje a gente sabe que os paliativos vão além da morte do paciente. A gente continua tendo esse contato, essa abordagem com a família, porque o período de luto é muito importante e se enquadra ainda dentro dos paliativos. Não é porque o paciente morreu que aquela família vai ficar sem ter uma assistência, não. É muito importante que a gente deve estar presente ainda, a psicologia, a assistência social. Então, é algo ainda muito relevante. Então, cuidados paliativos não terá mais nada para se fazer, não é parar de pedir exames ou realizar procedimentos. Há vários exames e procedimentos que a gente pode e deve fazer nos cuidados paliativos. Como eu falei, sempre vendo cada caso e avaliando o real benefício de se realizá-los. Não é deixar o paciente e a família tomar decisões sozinhos, não. Essa decisão é do médico, né? A gente deve compartilhar a decisão, a gente deve conversar com a família, pensar, ver o que a família pensa. Isso não é a gente simplesmente pôr para a família decidir que não é mais para investir, depois a família ficar com essa peso na consciência, não. Essa é uma decisão médica, mas a gente deve é importante compartilhar isso com a família, tá bom? E também não é lidar somente com o paciente terminal. Como eu falei, então, o paliativo deve entrar desde o diagnóstico e não apenas quando o paciente já está morrendo.
nossos princípios são promover o alívio da dor e outros sintomas desconfortantes, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, não pretende antecipar e nem postergar a morte, integra aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado, oferece um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível até a sua morte, e oferece um sistema de suporte para os familiares, auxiliando eles durante a doença e também durante o luto. Tem ainda como princípio melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença, tendo como objetivo principal sintomas controlados e desejos e necessidades do paciente e da família atendidos. Além disso, deve ser iniciado então o mais precoce possível e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Isso aqui foi definido pela OMS em 2002, todos esses princípios e esses objetivos. E para quem eu devo abordar, né? Quem eu devo abordar paliativo? Então, todos os pacientes portadores de doenças graves, progressivas e incuráveis que ameacem a continuidade da vida devem receber a abordagem de cuidados paliativos, desde o seu diagnóstico, segundo a OMS. Então, não apenas pacientes com câncer, pacientes com HIV, pacientes com DPLC, pacientes com ICC de difícil controle, pacientes com doenças neurológicas. Então, todos esses pacientes, eles devem receber. A questão é que, hoje em dia, a gente ainda aborda só mesmo pacientes oncológicos, mas deve entender que todos esses pacientes são dignos de receber os cuidados paliativos. Então, ó, pra você ver, isso aqui, a gente já percebe que, olha o tanto de doença cardiovascular, olha o tanto de paciente com câncer, com doenças pulmonares crônicas, HIV, diabetes. E quando a gente percebe, apenas 34% que são os que têm câncer que recebem, né? Então, todo esse grupo de pacientes aqui, eles merecem receber cuidados paliativos, fora outras comorbidades também. E quais são as dificuldades, as falhas, né? Cerca de 86% das pessoas que precisam de cuidados paliativos não recebem eles. 83% desses pacientes muitas vezes não têm acesso às medicações para dor. E muitas vezes também 98% das crianças. Imagina, já é difícil falar das paliativos para um adulto, imagina falar com crianças. Não para as crianças, mas eu falo no meio da pediatria, né, nesses casos. Então, 98% das crianças que precisavam receber um suporte paliativo, eles acabam não recebendo, principalmente nesses países que essa medicina, essa terapêutica ainda não está tão bem difundida. Então, o paliativo, ele vai muito além, né, do final da vida. Então, o fim de vida faz apenas uma parte, mas o paliativo é muito mais complexo e é muito mais atuante em outros momentos da vida do paciente, e não apenas quando ele vai morrer. O momento da morte é apenas um período. Então, é importante a gente definir isso muito bem. E não é porque o paciente, às vezes, está em cuidado paliativo que ele já deve falar que vai mais investir nele. Não. A gente vai perceber no decorrer da aula que há várias situações que a gente precisa entender que não é porque o paciente é paliativo que ele não deve ser mais investigado, não mais receber exames laboratoriais ou receber algumas medidas. Não. A gente precisa entender que o paliativo é muito mais amplo, muito mais do que simplesmente fim de vida. Então, aqui mais um gráfico mostrando uma figura, mostrando pra gente, então, que desde o diagnóstico já deve começar a se falar, e quanto mais a doença vai progredindo, aí que essa conversa, aí que o paliativo vai ficando mais presente, né? Até que chega o final de vida, a morte do paciente, e esse suporte ao luto deve continuar sendo feito. Então, em 2010, estudos mostraram para a gente um aumento da sobrevida entre os pacientes que receberam cuidados paliativos. Posteriormente, em 2014, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a resolução convocando todos os governos a integrar cuidados paliativos no sistema da saúde, o que foi muito bom. Então, hoje a gente já consegue contar com
esse tipo de serviço de abordagem em várias unidades hospitalares e também ambulatorialmente. E em 2015, a Comissão sobre Dor e Cuidados Paliativos estimou que cerca de 25 milhões de pessoas morreram com graves sofrimentos relacionados à saúde, equivalente a 50% de todas as mortes do mundo. E que nem todas essas mortes estavam recebendo cuidados paliativos. Então, algo que a gente tem que estar sempre pensando a importância e realmente o peso dessa especialidade médica na vida de cada paciente. Então, aqui a gente outra slide para mostrar para vocês que cada doença tem sua trajetória clínica, né? O câncer, por exemplo, o paciente ele tem um platô e depois nada ele cai. Pacientes com insuficiência orgânica, ele começa, ele tem uma quedinha, ele recupera, aí já recupera com um déficit diferente, inferior ao que estava antes, depois tem alguma internação, algo de novo que piorou. Então, uma queda gradual aqui. E na demência, também, né, em quadros principalmente neurológicos, AVC, a gente percebe também que esse quadro é mais gradual e do dia a dia até que o paciente morre. Então, aqui no câncer, a gente percebe que o paciente fica mais no platô e quando a doença avança e atinge um grau, ela acaba afundando mais de uma vez. Os pilares das paliativos, então, eles vão abordar desde o controle de sintomas, uma equipe multidisciplinar, comunicação e apoio à família. E esses princípios do controle de sintomas, a prática vai basear-se no controle impecável, né? Nos sintomas desde natureza física, psicológica, social e espiritual. Então, a gente precisa ter, vou falar um pouco agora sobre isso é muito bem definido na nossa cabeça, para você ter conseguir ver o paciente como um total, tá? Então, a gente deve avaliá-lo antes de tratar, explicar para ele as causas dos seus sintomas, não ficar esperando que ele se queixe. Muitas vezes o paciente acha que aquilo é normal, tem vergonha, então ser ativo, fazer perguntas ativas é importante. Adotar a estratégia terapêutica mista, conseguir monitorizar esses sintomas, fazer escalas, estar sempre avaliando como é que o paciente estava antes, como está hoje, como é que vai estar amanhã, reavaliar regularmente as medidas terapêuticas realizadas, cuidar desses detalhes que passam despercebidos e estar sempre disponível. Então, como a gente falou aqui, né, dos pilares, a gente tem que lembrar que muitas vezes vai ficar um capetinha falando aqui ou depois um anjinho falando aqui. A gente deve ter sempre bom senso, ter respaldo jurídico, basear-se na eutanásia, na ortonásia e na distanásia, para a gente também identificar tudo isso que está acontecendo. Então, sempre a gente deve priorizar a ortonásia. Lembrar que a eutanásia e a distanásia são crimes, então a gente ter esses conceitos em mente é extremamente importante. Ter a questão de ética, aspecto jurídico, isso é relevantíssimo a gente conhecer. A gente entender que é um trabalho realmente multidisciplinar, que envolve tanto médico quanto enfermagem, terapia ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais, voluntariados, amigos, familiares. Então, todo esse campo vai ser importante na abordagem desse paciente. Saber conversar. A comunicação é imprescindível. Saber dar mais notícias, saber ter essas técnicas faz toda a diferença. A gente sabe que quando ele dá uma notícia de forma não humanizada, muitas vezes tem um impacto direto na forma como o paciente e sua família vão encarar o tratamento, vão lidar com a doença e com essa fase de vida. E estar sempre presente na vida do paciente, dando apoio, mostrando para ele que a gente está aqui para aliviar ao máximo esse sofrimento e fazer com que essa trajetória seja mais bonita e mais leve possível. E tudo isso, então, desde comunicação adequada, apoio à família, controle impecável dos sintomas, trabalho em equipe, tudo isso vai estar em volta da bioética. Então, a ética, gente, é imprescindível. A gente precisa muito ter isso em mente, porque faz toda a diferença, realmente. Então, a gente tem os nossos desafios, né? Desde muitas vezes, pobreza, acesso difícil às medicações, barreiras culturais, sociais, às vezes a gente tem dificuldade de acesso ao opioide, algumas
dificuldades em relação a conhecimento, a entendimento sobre os paliativos com nossos próprios colegas de trabalho. Então, essas são as maiores dificuldades em relação a prover o acesso a cuidados paliativos para esse tipo de população. Então, é o que a gente pode fazer, os países, principalmente, né? Revisar esses processos de acesso ao opioide, incluir paliativo na formação médica, na formação do enfermeiro, do farmacêutico, da assistente social, e providenciar serviços de saúde que atuem no uso das paliativos, né, para proporcionar o acesso mesmo a esse paciente. Porque não adianta nada estar aqui falando, se o paciente não vai ter acesso a esse centro, né? Então, antes de terminar, queria falar para vocês caso clínico, só para a gente poder ter um pouco de ideia mesmo do paliativo. Um paciente com 78 anos, sexo feminino, diagnóstico de câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 positivo, metastática para osso no diagnóstico 2017, já submetida a tratamento paliativo com hormonioterapia e atualmente em 4ª linha de tratamento com quimioterapia, metastática para pulmão, ossos, fígado, com KPS de 50 na última consulta, e ela evoluindo com um quadro de astenia intensa, confusão mental e rebaixamento do nível de consciência, e um quadro também de icterícia. A filha informava que ela ainda tinha uma diurese preservada, mas que já não estava evacuando há uns 2, 3 dias mais ou menos. Hipertensa diabética, tinha história de uma AVC prévia, sem sequelas, fazia uso de gelodipino, AS, vastatina, metformina, exame físico, uma PA normal, um pouco taquicárdica, saturando bem, mas estava com mau estado geral, estava incorporada, hidratada, mas estava bastante ictérica, edemaciada, com Glasgow de 7, pupilas de fotorreagentes. E aí vem a pergunta, né? O que eu vou fazer com esse paciente quando chega para mim? O que eu devo pensar? Eu já vou entubar esse paciente, vou lá para a sala vermelha, ou para vaga de UTI, passar acesso? Não, gente, né? É uma paciente já com uma doença avançada, olha, ela já tratou com hormônio, já está fazendo 4ª linha de tratamento com quimioterapia, ela tem lesão no pulmão, osso e lesão em fígado. Eu acabei não colocando aqui os resultados laboratoriais, mas ela tinha também já elevação de transaminase, hiperbilirubinemia, alteração de função hepática. Então, é um paciente que estava em insuficiência hepática pela doença oncológica. O paciente já não consegue mais tratar o câncer, que é a causa base do problema dela, né, da doença, do estado atual. Então, eu preciso oferecer para esse paciente, nesse momento, medidas de conforto, né? Não resolve eu entubá-la, eu levá-la para a UTI para deixar ela morrer sozinha, num leito frio ali, né? Aquele ambiente de UTI isolada. Não. É uma paciente que merece um suporte familiar. Então, não é uma paciente para eu investir do ponto de vista nem oncológico, nem intensivo, né? É uma paciente que está chegando à sua fase final de doença. Então, o que eu preciso entender é que é um paciente para priorizar medidas de conforto, tá bom? Mas, doutora, e se fosse um paciente que começou a tratar agora, por exemplo? Um paciente que acabou de fazer o diagnóstico e chegou com pouca doença, é um contexto diferente. Então, como eu estou falando, não é porque o paciente é paliativo que eu não vou investir. Se é um paciente que tem linha de tratamento, se é um paciente que está evoluindo com alguma complicação reversível, um quadro que é, né, que se eu fizer um antibiótico, se eu fizer algum procedimento que vai melhorar, vou investir nesse paciente. Mas nesse caso aqui, é uma paciente que, apesar de todo o tratamento oncológico já realizado, a doença está progredindo. E eu preciso entender que a doença vai progredir em algum momento, né? A doença pode ter sido curada em algum momento, mas nesse caso específico, a doença progrediu. Então, eu não vou ficar entubando esse paciente, eu preciso entender que está chegando a hora dela partir. E fazer outras medidas para ela por aqui já vai ser eutanásia, né? Já vai ser prolongar o sofrimento, tá?
Um outro caso, desculpa, coloquei caso 1 aqui, mas caso 2, foi um caso atendido no serviço em que, né, a gente fazia residência, estágio clínico. Então, um homem de 64 anos tinha tido internação em 2008, desculpa, 2018, fevereiro, 12 de fevereiro a 24 de fevereiro, uma pneumonia aspirativa, fez uso de clindamicina com ceftriaxona, e quando foi dia 26, depois de 2 dias, foi readmitido. E aí o motivo da internação dele novamente era uma piora da dispneia. É um paciente que estava em cuidados paliativos exclusivos. Daí, o familiar relatou, então, esse desconforto, um dia, uma tosse com expectoração amarelada, não teve febre, tinha um engasgo com a saliva, ficou muito prostrado, astênico. A cuidadora também falou que o paciente também estava muito ansioso, tendo ataques de pânico, com medo da morte. Então, poderia ser algo que poderia também estar causando esses sintomas. De base, então, ele tinha um carcinoma de supraglote, base de língua, com diagnóstico em novembro de 2016, era uma doença localmente avançada, em que tinha sido contraindicada a cirurgia e feito tratamento definitivo com radioterapia exclusiva, desculpa, até março de 2017. Posteriormente, evoluiu com um novo câncer em assoalho de boca, já com nódulos pulmonares, em março de 2017. E concomitante, né? E aí a quimioterapia paliativa não dava para fazer, o paciente tinha tido uma queda de KPS, estava KPS que eu falo na performance status, o paciente não estava tolerando tratamento, tinha questões sociais envolvidas, porque o paciente negava cuidados familiares. Era um paciente também tabagista ativo, tinha uma TVP em membro inferior esquerdo, e estava em cuidados paliativos com alimentação por sonda, acamado, mas com uma cognição preservada, mas dependente para as suas atividades de vida básicas. O KPS nessa readmissão, então, era de 30%, fazia uso de morfina, de pirona, sertralina, e no exame físico, ele tinha um regular estado geral, estava febril ao toque, uma ausculta com os murmúrios reduzidos bilateralmente, com um estridor em região cervical, tanto na índice quanto na expiração. Em relação à parte cardíaca, estava ok. E aí, né? Quais sintomas que eu devo abordar? Com minha prioridade? Então, nesse caso, eu preciso pensar na dispneia e na crise de ansiedade, esse medo de morrer, porque são os que mais estão causando sofrimento para esse paciente nesse momento. Vou pedir alguns exames para ajudar a definir a etiologia desses sintomas? Sim. Quais exames? Raio-x de tórax, né? Para comparar com o anterior. Um hemograma, uma gasometria arterial. E aí a gente viu que os exames estavam semelhantes. Tem algum outro dado que não foi descrito nesse caso que poderia me ajudar a tomar essa decisão? Sim. Quais? Se os pacientes tinham roncos, então secreção de vias aéreas em grande quantidade, eu devo auscultá-lo, ver saturação, avaliar a capacidade de expectoração desse paciente, ver se precisa ou não ficar fazendo aspiração de vias aéreas, porque a gente sabe que a aspiração também é um procedimento que causa desconforto nesses pacientes. E quais medidas farmacológicas e não farmacológicas eu devo entrar, então? Eu devo iniciar antibiótico, né? Ter uma internação recente por quadro infeccioso, então vou iniciar um cefepime, fazer inalação com broncodilatador, fazer escopolamina, lembrar que ele ajuda a diminuir a celorreia, e iniciar também dexametasona, que vai ajudar nessa obstrução de vias aéreas, o crescimento tumoral. E o que mais eu posso fazer? Tem que lembrar que o paliativo é multidisciplinar. Então, a gente teve uma proposta de fazer traqueostomia, mas o paciente não quis fazer e foi respeitado, acabou fazendo. Eu tinha recusado fazer antes também uma gastrostomia. Foi ter um acompanhamento com a terapeuta ocupacional, foi tido uma avaliação, o suporte familiar, e esse paciente tinha muito medo de morrer. E a gente acabou entendendo que ele associava a morte com desligar a luz, por exemplo, do quarto à noite. Então, a gente pediu para não ficar mais desligando a luz e ele preferia dormir durante o dia e deixar a luz acesa durante a noite para ele ficar acordado.
Escolha dele, a gente deve respeitar. Foi feito também um apoio espiritual, né? A paciente recebia visita dos mensageiros semanalmente, tido acompanhamento nutricional, priorizando sempre as preferências desse paciente, e um acompanhamento psicológico. É um paciente que se sentia sozinho, que queria companhia, tinha esses conflitos familiares que causavam mais sofrimento nele ainda. Então, essa questão não farmacológica multidisciplinar, importantíssima, que fez toda a diferença na condução desse caso. E aí, no final, o paciente falou assim, eu quero fumar. E aí? Esse paciente, eu vou ficar brigando com esse paciente para ele não fumar nessa fase da vida dele? Sendo que é um hábito que ele adquiriu a vida inteira e sabendo que o parar de fumar nesse momento não vai alterar mais a sobrevida dele. É um paciente que já está em paliativo, é um paciente que já não tem mais conduta, né? A gente não aguenta mais uma quimioterapia. Então, eu vou ficar privando esse paciente de fumar? Claro, a gente sempre deve orientar, mas a gente tem que entender, muitas vezes, e respeitar as escolhas do paciente. Então, concluindo, com mais uma frase, né? E agora da Elizabeth Ross, que o mais importante é a nossa própria atitude, é a nossa capacidade para afrontar a enfermidade terminal e a morte. Se a morte é um grande problema na minha vida, na sua vida, né, na nossa vida, a gente vê a morte como um tema tabu, aterrorizante e horrível, a gente nunca vai poder ajudar um paciente a enfrentá-la com tranquilidade. Então, a gente precisa começar a ver a morte como algo natural. A gente precisa começar a abordar isso no nosso dia a dia, primeiro com a gente mesmo, depois com os familiares, com nossos pacientes. A gente precisa entender que os cuidados paliativos, ele não é só o médico, é toda a equipe, todo mundo tem seu papel, sua importância. A gente precisa entender que o paliativo, ele não é simplesmente só paliativo, né? Não é tão simples, é complexo. Eu preciso conhecer as doenças para definir se esse paciente é realmente paliativo ou não. Eu preciso entender a história de cada doença, saber o que tem de linha de tratamento para ser feito ainda, porque às vezes eu vou paliativar um paciente que tem várias linhas de tratamento ainda, que é algo reversível, né? Então, no sentido assim, uma infecção, às vezes é um sangramento que eu consigo fazer radioterapia. Então, a gente precisa entender que é complexo, a gente precisa estudar, conhecer. E que bom que nesse momento a gente tem a oportunidade de falar sobre isso com vocês, que esse tema é importante, foi levantado, e que está sempre estudando é essencial, tá bom? Uma foto aqui lá de Ribeirão Preto, né, do meu serviço, aqui só pegar para vocês verem, oncologia clínica, um serviço que eu tenho muito orgulho, que a gente tinha uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Venho tendo também esse prazer de contar com uma equipe também aqui maravilhosa, com o dia a dia cada vez mais crescendo, trabalhando juntos para melhorar cada vez mais nossos atendimentos, tá bom? Estou à disposição. Montei atualmente um grupo chamado Além do Curar, com 2 acadêmicas, a Wilma e a Ana. Siga a gente lá no Instagram, a gente vai postando algumas coisas, falando sobre oncologia, sobre paliativo. Então, ter esse conhecimento, abrir a cabeça e aceitar o paliativo, que é agora o tema atual, que a gente precisa conhecer, faz toda a diferença, independente se você quer ser oncologista, se você quer ser cardiologista, pneumologista, infectologista ou cirurgião. Saber que o paliativo existe, respeitar, entender que o paciente tem a sua história, os seus desejos, e aproximar-se e vê-lo, não somente como uma doença, mas como uma pessoa, é essencial, tá bom? Um abraço a todos vocês, um beijo e até mais.